Welcome back, dear students. Bem-vindos de volta, queridos alunos, for the second part about the past continuous. Para essa segunda parte sobre o passado contínuo. E nessa segunda parte aqui falaremos sobre a forma affirmative, forma afirmativa, utilizando when e while. O que é isso? Como é que a gente utiliza? Tá? Isso é extremamente importante e veremos nesse vídeo. O link para o primeiro vídeo, tanto para o primeiro como para o terceiro vídeo, estão aqui na descrição do vídeo. Tá? So, make yourself at home, sinta-se em casa, and let's learn English. Vamos aprender inglês. Estamos de volta aqui no nosso quadro interativo digital, com o assunto Past Continuous, passado contínuo, na forma afirmativa, affirmative, agora utilizando when e while. Vimos a aula passada que o Past Continuous nada mais é do que nós falarmos de um passado de uma outra forma. Por exemplo, eu posso dizer, eu joguei bola. Isso aí é o passado simples. Como é que eu digo no passado contínuo? Eu estava jogando bola. Então, eu comi bolo. Passado contínuo, eu estava comendo bolo. Simplesmente uma outra forma de falarmos do passado. Agora, vamos analisar a aplicação do when e do while nesse assunto. Já começando aqui, qual a tradução de when, mister? E qual é a tradução de while? Bom, when significa quando. Ok, saiu estranho porque essa canetinha aqui é horrível. Quando, pronto. E while significa enquanto. Essa aqui é a tradução dessas duas palavras, when, quando, e while, enquanto. Vamos aplicar agora ela nas frases. Qual é a diferença delas? Bom, seja quando nós estivermos colocando when, ou quando nós estivermos colocando while, isso aqui iremos utilizar quando estamos juntando duas frases. Então, aqui no caso, tenho uma frase. Então, vou utilizar aqui, ó, quando, né, when. Então, aplicarei uma outra frase aqui. Certíssimo? Então, como assim, mister? Vamos colocar aqui duas frases como exemplo? Vamos sim. Um exemplo simples aqui. Eu estava jogando bola. Ó, eu estava jogando passado contínuo quando minha mãe chegou. Perceba aqui que quando minha mãe chegou, eu não vou dizer quando minha mãe estava chegando. Eu digo quando minha mãe chegou. O que é que isso implica? Isso implica que essa frase aqui, ela vai estar no past continuous. Isso. E a outra frase, ela vai estar no simple past, no passado simples. Então, qual é a regra daqui? Simples. No passado, uma frase estará no passado contínuo e a outra no passado simples. A frase que tem o passado contínuo é a frase que acontece em primeiro lugar. A frase que está no passado simples, ela acontece em segundo lugar. Então, mister, se a frase de repente começar assim, ó, passado simples, então colocar when, quando, não é isso? When, quando. Então colocar outra frase aqui. Qual das duas ocorreu primeiro? Sempre a frase que tiver com past continuous, né, com aquela regra que vimos na aula passada, é que ela acontecerá primeiro. Ou seja, eu estava jogando bola quando minha mãe chegou. A outra frase, basta inverter. Minha mãe chegou quando eu estava jogando bola. Então, jogando bola ainda estava acontecendo primeiro, porque depois foi que minha mãe chegou. Vamos então aplicar isso daqui. Vamos transformar essa frase aqui para a realidade. Então, eu disse que eu estava jogando bola, né? Eu estava jogando. Aí eu vou colocar play
com ing, continuando a explicação que vimos na aula passada. I was playing, eu estava jogando soccer, futebol. Soccer, pronto. Quando, when. Isso. Essa frase aqui, perceba que está no quê? No past continuous, que é aquela regra, né, que nós colocamos, que é uma forma de falarmos sobre o passado. E a outra, mister? A outra disse que estará no simple past. Simple past, no passado simples. Então aqui eu vou colocar seguindo a frase: eu estava jogando bola quando minha mãe, my mother, arrived, chegou. Aqui está, pronto. Duas frases, né? Duas sentenças aqui ligadas por when. I was playing soccer when my mother arrived. Eu estava jogando bola, passado contínuo, e por estar com passado contínuo, ele acontece em primeiro lugar, quando minha mãe chegou, que acontece por último. E ainda, independente da ordem aqui, tá? Vamos ver. Vou então duplicar essas frases aqui. Let me just duplicate isso. My mother, né? Was playing. Opa, deixa eu só consertar aqui. Tirar esse soccer. Esse soccer pertence aqui. Soccer. Pronto. Isso, certíssimo agora. Então, vamos verificar aqui. Minha mãe chegou quando eu estava jogando bola. Então perceba, ó, que quem aconteceu primeiro foi esse aqui ainda. Ó. Minha mãe chegou quando eu estava jogando bola. Isso aqui ainda acontece em primeiro lugar. Já conseguimos ver por causa da regra do past continuous. Certíssimo? Então, dando continuidade aqui ao assunto, vocês podem já se perguntar: Mister, qual é a regra aqui do Simple Past? Não lembro mais desse assunto. Bom, gente, tem uma gama de vídeos falando sobre o Simple Past, né? Mesmo porque eles são divididos em dois, né? Os verbos regulares e irregulares, os regular and irregular verbs. E temos uma série, tá, que fala sobre isso aqui. Caso você esteja curioso e queira lembrar, porque totalmente necessário para dominarmos esse assunto aqui do when. É necessário esse assunto, como vocês já viram. Então, se vocês não estiverem lembrados do Simple Past, estão aqui embaixo os links para o assunto do Simple Past. Então, logo que terminar aqui, vocês deem uma olhada lá, né? Temos uma série de vídeos já ensinando sobre isso. Então, essa parte aqui vou deixar salva aqui, do when. E vamos verificar agora o while. Qual é a regra do while? Enquanto o when nós utilizamos duas frases, né? Ela liga duas frases, uma sendo no past continuous e a outra no simple past. O while, que aqui está, deixa eu colocar aqui, while, pronto. Ela ligará duas frases. Enquanto while ela liga duas frases, as duas estão no past continuous. Então, essa primeira frase aqui estará no past continuous. Isso. Pronto. E essa segunda frase aqui, ela também estará no past continuous. Essa aqui é a regra. Vamos verificar um exemplo? Deixa eu só centralizar isso daqui e vamos até aumentar essa linha para termos uma margem maior para escrever. Então vamos colocar o seguinte: eu estava fazendo meu dever de casa enquanto deixa eu ver aqui, meu amigo estava cozinhando. Então, simples. Eu devo colocando, então eu estava fazendo o meu dever de casa. I was doing, eu estava fazendo my homework, meu
homework, dever de casa. Pronto. Eu estava fazendo o meu dever de casa enquanto, e a próxima frase também deve estar no past continuous. Então, enquanto meu amigo, eu disse, né? My friend, meu amigo estava cozinhando. Was cooking. Pronto, a canetinha não pegou direito, mas isso aqui é um C. Deixa eu tentar consertar esse C. Aqui, pronto. While junta duas frases no past continuous. I was doing my homework. Eu estava fazendo o meu dever de casa enquanto meu amigo estava cozinhando. Certo? Então, esse aqui ele serve para juntar duas frases. When, duas frases, sendo uma no past continuous e outra no simple past. While, duas frases no past continuous. Agora, cuidado que existem algumas exceções quanto à tradução do while. Existem algumas frases que, pela lógica, não fica nada legal nós colocarmos essa regra aqui do past continuous, tá? Será uma no past continuous e a outra ainda no simple past. São algumas exceções. Por exemplo, vamos pegar aqui. Eu estava jogando bola. I was playing. Opa. Deixa eu consertar aqui. A canetinha falhou. Playing soccer. I was playing soccer. Eu estava jogando bola enquanto. Então vou colocar aqui while. Enquanto. Então essa próxima frase, ela será necessário aqui colocar uma frase no past continuous. Digamos que eu estava lá jogando bola, o que foi que aconteceu? Minha perna, né, teve um problema, alguém deu um chute e a perna quebrou. Então, I was playing my soccer while eu estava jogando a bola enquanto algo aconteceu. O que foi que esse algo aconteceu? Então, no caso, a perna ela foi quebrada, né? Qual é a regra do past continuous? I was... Deixa eu só afastar isso aqui um pouco. Pronto, vou colocar aqui. Isso. Aí temos I was playing soccer while eu estava, né, jogando bola enquanto eu estava. Pela regra, o próximo verbo tem que ser o verbo break, quebrar. E esse break tem que ter ing. Isso. My leg. Pronto. Vamos traduzir. While requer duas frases no past continuous. Vamos traduzir? Eu estava jogando bola enquanto eu estava quebrando minha perna. Gente, misericórdia, imagine essa cena. Você estava jogando bola enquanto você estava quebrando a sua perna. Meu Deus, que dor, que masoquismo é esse? Como pode isso acontecer? Então perceba que o correto aqui é, apesar de ser while, tá? Apesar de, pela regra, os dois têm que estar no past continuous, aqui deveria ser, deve ser, né, uma frase no simple past. Enquanto eu estava jogando bola, né, aí tem quebrei, broke, canetinha, my leg, minha perna. A canetinha tá falhando aqui, mas já deu para entender. Pronto. Então, novamente, apesar do while, I was playing soccer while I broke my leg. Eu estava jogando bola enquanto eu quebrei minha perna, tá? Então, eu quebrei minha perna enquanto estava jogando bola, pode ser também. E esse aqui é o assunto do past continuous na forma affirmative, when e while aqui estão. Na próxima aula veremos o past continuous na forma negativa, interrogativa e na forma também das respostas curtas. See you soon. Até breve. Bye.